Na aula anterior, nas duas aulas anteriores, né, a gente está falando sobre gases e a gente tratou ali de gás ideal e gás real. A gente aprendeu que em condições normais de pressão e temperatura, a gente tem mais ou menos o mesmo comportamento, né, para qualquer tipo de gás ou qualquer tipo de mistura. E conforme a gente aumenta a pressão ou aumenta a temperatura ou chega em condições mais típicas encontradas em reservatórios de petróleo, a gente não tem mais esse comportamento ideal, né, do gás. Então a gente passa a ter o que a gente chama de gás real, e são aqueles gases, aquela lei onde a gente tem, né, um fator de compressibilidade Z, que vai fazer uma correção um fator de correção aí para o volume desse gás, né? Um fator de correção para a lei. A gente aprendeu algumas formas de calcular, de encontrar nesse fator de compressibilidade, seja por gráfico, seja por equação de estado cúbica, por exemplo, né? Mas a gente viu que é simplesmente um fator adimensional que a gente vai multiplicar ali. Esses gases reais, eles ainda assim são uma simplificação, né? Ainda assim são uma situação, de certa forma, idealizada. Hoje a gente vai comentar a questão de hidrocarbonetos, de misturas de hidrocarbonetos, e a gente vai ver que, na prática, existem algumas correções adicionais, né, que a gente tem que ter para esse caso. Além disso, existem muitas correlações que podem ser usadas, porque muitas vezes a gente não tem todas as informações necessárias para poder modelar, né, o nosso gás. Então, usando aqui as equações que a gente vai ver hoje, a gente vai conseguir trabalhar com esses gases de hidrocarbonetos, né? Um ponto importante que a gente tratou na segunda-feira foi essa questão de pressão pseudocrítica e temperatura pseudocrítica, que a gente definiu isso como sendo o equivalente à pressão crítica e temperatura críticas, né, quando a gente tem uma mistura, e isso vai ser simplesmente a média ponderada, né, entre as pressões críticas de cada elemento, né, de cada componente de maneira separada, e a temperatura crítica de cada componente de maneira separada. Essas equações, elas funcionam bem, né, funcionam de forma aceitável, quando a gente tem estruturas químicas similares e baixos pesos moleculares. Isso aqui é importante porque nem sempre vai ser tão verdade isso nos gases de hidrocarbonetos, né? Vários métodos empíricos existem para melhorar a estimativa dos parâmetros de temperatura pseudocrítica e pressão pseudocrítica. Eu vou apresentar algumas equações, óbvio que a gente não vai entrar no detalhe de cada uma delas, mas para que a gente saiba, né, que existe a possibilidade de usar. Então, por exemplo, esse método SBV, você calcula um J, você calcula um K, tanto J quanto K vão ser funções aí, né, da temperatura e pressão críticas de cada componente e da fração molar, né, de cada componente, e a gente, usando relação entre esses valores, a gente calcula essas temperaturas e pressões pseudocríticas. Observe que por conta de ser relação, né, a gente tem só em Rankine e PSI, se for o caso a gente precisa converter de unidade, mas tendo os números aí, fazendo as contas, a gente consegue computar isso aqui rapidamente. Uma outra correlação bastante importante, tá, é a correlação de Standing, e ela vai ser útil quando a gente não tem toda a composição do óleo, do gás, então ele dá para a gente uma aproximação boa, né, para pressão e temperatura pseudocrítica baseado apenas na densidade do gás, né? Então são equações quadráticas aí, onde a gente vai poder calcular. Só que observa que isso aqui é simplesmente um ajuste de curva, né? As duas curvas são equações quadráticas, ele deve ter feito uma quantidade grande de experimentos e ajustou, né? Encontrou quais os valores ajustavam
essas curvas, né? Ele mostra os dados aí em forma de gráfico, né? Observem que a gente tem, vamos voltar aqui, observem que a gente tem um par de equações para gás seco, um par de equações para gás úmido, então a gente tem que saber qual é a situação que a gente está trabalhando, né? Se o nosso gás é seco ou úmido, qual das duas expressões a gente vai usar. Tendo em mente sempre, óbvio, né, que isso aqui se trata de uma aproximação. Em cima dessa teoria, né, Carr-Kobayashi e Burroughs propuseram correções por conta de contaminantes, né? Então, não importa como eu calcule meu TPC, meu PPC, no sistema inglês, né? Ele sugere esses números para fazer a correção por conta da presença aí de CO2, ácido sulfídrico e nitrogênio. Então, são os contaminantes mais típicos que a gente tem no gás, né? E ele usa esse fator de correção. A forma e veja que as moléculas, né, de H2S, de CO2, eles vão ser bem diferentes quimicamente, né, do que os hidrocarbonetos. E aí, se a gente lembrar logo ali do primeiro slide, a gente não pode fazer a conversão direta, né, porque aquilo lá vai funcionar só quando a gente tem moléculas similares. Então aqui o gráfico de Kobayashi e Burroughs, né, junto com o gráfico de Brown. Então, gases secos, né, gases condensados, e as correções, né, que a gente tem que colocar tanto para pressão quanto para temperatura, de acordo aí com nitrogênio, CO2 e H2S. Tudo bem? Professor, tudo bem? Diga. Em relação ali, quando é que a gente tem que usar essa correção? Quando está explícito no problema que tem X concentração desses elementos ali? Então, depende, tá? Depende da precisão que você quer. Essa forma mais simples, ela vai dar uma primeira aproximação. Essa aqui do SBV vai dar uma aproximação um pouco maior, mas melhor, né? Só que observa que tanto para essa formulação quanto para essa, você tem que ter a composição do seu óleo, do seu gás, né? Você tem que ter o YI e a temperatura crítica e pressão crítica para cada componente. Muitas vezes você não tem essa informação. Muitas vezes você só tem a densidade. E aí a densidade do gás, você vai poder usar standing para calcular. Tudo bem? Essa é talvez a primeira diferença. Com relação à correção, depende. Eu posso calcular o TPC do jeito que eu quiser e aplicar a correção. Tá? Tudo bem? Sim, entendi. Tá. O Z, né, o fator de compressibilidade, ele também pode ser calculado para cada componente, tá? E ser feito aí uma média ponderada de acordo com a fração molar. Então eu posso usar aí o diagrama generalizado de Lee-Kessler, né, apresentado aqui por Standing Katz, e achar o Z de cada componente. É uma forma. Para eu achar o Z, usar o diagrama, a mesma coisa que a gente discutiu na aula passada, a questão das equações de estado, né? Existem também correlações para o cálculo de Z. Então, por exemplo, essa expressão de Brio-Baggs bastante usada, ele vai calcular o Z a partir da pressão pseudo-reduzida e temperatura pseudo-reduzida, né? Então, eu calculo
o PPC, o TPC, calculo o PPR e o TPR baseado nisso, e uso essa expressãozinha aqui para encontrar o valor do Z diretamente, né? Uma coisa muito importante de todas as correlações, tanto a aula de hoje quanto a de segunda-feira, a gente vai tratar bastante de correlações, todas elas têm uma faixa de validade, tá? Então, por exemplo, esse caso aqui da Breuil-Beggs para calcular o Z, o intervalo de aplicabilidade é de 1.2 a 2.4 para temperatura pseudo-reduzida e de 0 a 13 para pressão pseudo-reduzida, né, com erro máximo de 4%. Então, a gente tem que lembrar, né, que existe essa limitação de todas as correlações e que a gente tem que escolher sempre uma correlação que esteja de acordo com os dados que a gente tem. Essa aqui é uma outra correlação, tá, de Howe e Yarborough, para calcular o Z. Ela é mais ou menos similar, né? Eu vou calcular um T, onde o T é 1 sobre a temperatura reduzida, ou pseudo-reduzida, né? E aí, na verdade, esse T, né, eu vou ter que calcular resolvendo essa expressão aqui. Enfim, ele dá uma aproximação bem melhor do que a anterior, só que esse aqui tem que ser resolvida necessariamente com Newton-Raphson, porque, observe, a gente não consegue isolar T, né, nessa expressão. Vou usar isso aqui para calcular o T. Com isso, eu calculo aqui o Z, né? Tá. Bom, então, enfim, o que a gente apresentou até aqui são só correlações. Algumas são simples de resolver, aqui tem mais uma, né? Mesma ideia, tá? Eu vou ter que calcular um termo ρr, e com esse ρr eu vou resolver essa expressão. Mais uma vez a gente observa que eu não consigo isolar o ρr dessa expressão, então vou ter que resolver isso de maneira iterativa, né? Usando algum método numérico para isso. Aqui são os coeficientes para essa expressão. Então, até aqui, a gente mostrou algumas correlações, cada uma com a sua forma matemática, com a sua expressão, né, e que a gente consiga calcular o fator de compressibilidade. Mais uma vez, o fator de compressibilidade, se eu tiver para todos os componentes, eu posso simplesmente usar aquela aproximação, usar aquela primeira aproximação, né, de fazer a média ponderada. Vai ser uma primeira aproximação. Se eu não tiver todos os componentes, mas se eu tiver a pressão e temperatura pseudo-reduzidas, eu consigo calcular usando alguma dessas 3 correlações que a gente mostrou aqui, né? Cada um com a sua particularidade, a sua dificuldade matemática. No entanto, se eu quiser fazer um tratamento mais rigoroso, né, quando eu tiver contaminantes, é conveniente que eu trabalhe aqui com um Y dos hidrocarbonetos e o Z dos hidrocarbonetos. Então, eu calculo da fração hidrocarboneto o valor do Z, né? E aí, para cada contaminante, eu coloco de maneira separada nessa soma. E aí, a pressão pseudo-reduzida vai ser calculada dessa forma, né? Vai ser a pressão raiz do Y de hidrocarbonetos dividido pela pressão pseudocrítica de hidrocarbonetos, né, onde a pressão pseudocrítica vai ser calculada como a média ponderada só dos componentes hidrocarbonetos, tá? E aí, obviamente, eu tenho que dividir por esse Y total de hidrocarbonetos para normalizar. Bom, vamos fazer alguns exemplos numéricos para ficar mais ou menos claro aí, né, como é que a gente pode aplicar esses conceitos. Então, exemplo 1.6, determinar o fator de compressibilidade da mistura, cuja composição se encontra na tabela, para uma pressão de 20 atmosfera e 524 Kelvin.
Então a gente tem ali C3, NC4 e NC5 com essas frações molares. Essa aqui a gente consegue, como é tudo hidrocarboneto, né, a gente consegue... Um exemplo. 1,6. Então a gente tem ali o componente CI, a gente tem o Y de cada um deles, né, que foi o enunciado. C3, NC4, NC5, 0,2, 0,3 e 0,5. O que eu preciso fazer? Bom, eu preciso achar a pressão crítica e a temperatura crítica de cada um, né? Então, pressão crítica em ATM, atmosfera, eu vou em alguma tabela, 42, 37,5, 33,3, né? Por exemplo, o final do livro do Rosa ali a gente tem isso aqui, a temperatura crítica, né, em kelvins. A pressão crítica está em ATM ali? Atmosfera. 370, 425, 470. Então a temperatura pseudocrítica, fazendo as contas, vai dar 436, né? E a temperatura pseudo-reduzida, 1,2. Aqui sem nenhuma novidade, tá? A gente está usando ali a forma mais simples, olhando para algum gráfico ou calculando com alguma equação de estados, E é 0,88. Esse problema ele é legal, ele é feito assim no livro, e vale a pena tentar fazer ele usando algum outro método, alguma das outras equações, só para ver, né, a diferença que seria encontrada, né, nesses casos. Mas com certeza não vai ser um valor muito diferente para pressão pseudocrítica e temperatura pseudocrítica. Mas de qualquer forma vale o exercício aí para treinar. Eu não entendi muito bem o que aconteceu. Tá, esses valores ali da pressão crítica, da temperatura crítica são tabelados, né? Isso. Tá. Aí para calcular, por exemplo, pressão pseudocrítica, eu fiz 0,2 vezes 42, mais 0,3 vezes 37,5, mais meio vezes 33,3. Tá? Eu usei a média ponderada. E aí a pseudo-reduzida é como? É a pressão dividida pela pressão pseudocrítica. Ah, tá. O problema deu a pressão? O processo é exatamente isso. O processo aqui foi exatamente igual que a gente fez na aula passada. Tá, beleza. E aí o Z, qual a correlação que foi usada? Tabela, por exemplo. Ah, tabela? Tabela não, desculpa, gráfico. Sim, aquele lá que tinha mostrado, eu não lembro o nome, mas eu sei o que tá falando. Isso. Tá. Então, a forma como eu resolvi esse problema é exatamente da mesma forma que a gente resolveu na aula passada. O que eu sugeri é depois você pegar, por exemplo, esse método aqui, SBV, e calcular de novo a temperatura e pressão pseudocríticas para ver se você vai chegar em coisa muito diferente. Entendeu? Sim, entendi. Mas nesse sentido. Bom, vamos fazer um pouco mais interessante, que é esse 1.7. Esse aqui, considere uma mistura cuja composição é dada na tabela, submetida a uma pressão de 30 atm 400 Kelvin. Calcule o fator de compressibilidade dessa mistura. Essa mistura, ela já tem o nitrogênio, né, que é um não hidrocarboneto, e que pode ter aí um comportamento bem diferente. Então vamos tentar calcular ela, mas agora usando aquela aproximação que faz a correção de hidrocarbonetos, né? Então, exemplo 1.7. Então a gente tem ali o metano.
propano e a gente tem o nitrogênio. As composições, as frações vão ser 322, 412, 175, 0,091. Primeira coisa, né, a gente sempre vai, quando a gente tem a composição, a gente vai procurar lá a pressão crítica de cada componente e a temperatura crítica de cada componente. Então aqui a gente vai ter 45,8, 48,2, 42 e 33,5. Então essas aqui são as pressões críticas de cada componente. A temperatura crítica agora é de 191, aqui não é TM, aqui é Kelvin. 191, 306, 370 e 126. Primeira coisa que a gente já observa é que o comportamento da pressão e temperatura críticas do nitrogênio não segue o padrão dos hidrocarbonetos, né? Então, a gente pode tentar usar aquela regra simples, né, e ver qual pressão e temperatura pseudocríticas a gente vai usar, mas é ideal que a gente faça aquela correção para os componentes não hidrocarbonetos. E como é que a gente faz aquilo, né? Primeiro eu vou calcular uma pressão pseudocrítica de hidrocarbonetos. Lembrando que isso aqui é calculado como somatório de YI PCI para os hidrocarbonetos, normalizado pelo Y dos hidrocarbonetos. Essa primeira parte, ela vai ser simplesmente essa fração molar vezes essa fração molar, essa pressão, essa fração molar, essa pressão. Essa aqui não, porque nitrogênio não é hidrocarboneto, né? Então, essa primeira parte, esse somatório, vai dar 41,96. Então, de novo, 0,322 vezes 45,8, mais 412 vezes 48,2, mais 0,175 vezes 42. Essa conta dá 41,96. Se eu divido tudo pelo Y de hidrocarbonetos, ou seja, somatório de de toda a fração molar dos hidrocarbonetos, né, ou 1 menos a fração molar de não hidrocarbonetos, tanto faz, só que dá 0,909. No problema anterior, tinha que fazer a divisão pelo Y de hidrocarboneto, ou não? No original lá? Não, que daí seria só dividir por 1, no caso, né? Porque... É 1, exato. Sim, beleza. Tudo bem? Bom, então isso aqui vai dar 46,15. Para a temperatura pseudocrítica, para os hidrocarbonetos, o processo vai ser o mesmo, né? Somatório de YI TCI dos hidrocarbonetos dividido por YHC. Então, mesma coisa, 0,322 vezes 191, 412 vezes 306, 175 vezes 370, eu vou somar tudo isso, né? Essa conta que eu acabei de falar vai dar 252,32, e eu vou dividir tudo pelo Y de hidrocarbonetos que a gente já viu ali em cima, 0,909. Então, 277,58. Com esses números, eu vou calcular a pressão pseudo-reduzida e a temperatura pseudo-reduzida, né? Lembrem-se que ele sugere que uma equação levemente diferente, né? Então, a pressão pseudo-reduzida de hidrocarbonetos
vai ser igual a pressão vezes a raiz de YHC dividido pela pressão pseudo-crítica. Então, note que surgiu esse termo aqui, que não existia, que não é que não existia antes, né, mas também valia 1. Antes o Y total é 1, então a raiz de 1 dá 1, né? Então isso aqui vai ser a pressão que a gente deu de 30 atmosferas, raiz de 0,909, dividido pela pressão que a gente achou ali, que é 46,15. Isso me dá 0,62. A temperatura pseudo-reduzida de hidrocarbonetos vai ser simplesmente a temperatura dividida pela temperatura pseudo-crítica de HC. Não tem a correção, tá, da raiz de YHC aqui. Isso aqui vai dar 400 Kelvin, que é a temperatura que eu estou olhando, 277,58 Kelvin, que é a minha temperatura pseudocrítica, e isso dá 1,44. Se eu olhar, por exemplo, a figura 1.23, isso aqui me dá um Z de 0,925. Então, esse aqui seria um Z de hidrocarbonetos, né? Por enquanto, o que eu fiz de diferente do processo normal? Eu estou olhando só os hidrocarbonetos, então eu vou usar só os componentes HC e dividir, normalizar, né, pela fração molar total de hidrocarbonetos. Aí depois eu vou usar essa fórmula levemente diferente para calcular a pressão, vou calcular a temperatura, né, pseudo-reduzidas, e vou chegar nesses valores. Com esses valores eu vou usar uma equação de estado cúbica ou uma correlação ou o gráfico. Lembrando que o gráfico é o que a gente considera nessa disciplina como o padrão, né? E vou chegar em 0,925. Esse é o valor que eu estou querendo? Não. Esse é o valor de hidrocarbonetos. Então eu preciso continuar minha análise fazendo Z, que vai ser o meu YHC vezes ZHC mais Y do nitrogênio, Z do nitrogênio. Se eu tivesse mais contaminante, por exemplo, eu teria YCO2, Z, CO2 e assim por diante, tá? No nosso caso, o YCO2 é 0. O YN2 é 0,091. Então, isso aqui, 0,909 vezes 0,925, que é o meu Z de hidrocarboneto, mais 0,091, que é o meu Y de nitrogênio, e aí eu teria que calcular, né, o Z do nitrogênio. Para simplificar, eu vou falar que isso aqui é igual a 1, tá? Então, o Z de nitrogênio é 1. O Z de hidrocarbonetos é 925. Tudo bem? O Y do nitrogênio pela tabela e o Y de hidrocarbonetos. Então, isso aqui me dá... Esse valor de 1 é padrão? Não. Se fosse para ser formal, eu teria que ter calculado, tá? Aí para calcular esse Z, aí é todo o processo aí, mas aí tem que fazer só a pressão... É porque isso, o nitrogênio, a gente tem a temperatura crítica e a pressão crítica, né? Uhum. Então, é só usar isso aí e ir na tabela olhar. É que se você fizer esse teste, você vai ver que ele vai dar bem perto de 1. Entendi. Tá, entendi. Tudo bem? Bom, então fazendo isso, a gente tem esse fator de compressibilidade. Veja que ele é ligeiramente diferente, né, do fator de compressibilidade
dos hidrocarbonetos. E, de novo, vale fazer o estudo depois para comparar se você fizer ou não essa correção. Se você fizer essa conta considerando aquela média ponderada simples e não considerando, só para fazer uma comparação, né, e ver se vale a pena ou não, o quanto você estaria errando utilizando ou não essa forma. Tudo bem? De novo, mais um exercício do que para você entender a limitação de cada um. Voltando aqui, né, vamos falar de compressibilidade isotérmica. A gente definiu, né, compressibilidade isotérmica como menos 1 sobre o volume, a derivada do volume sobre a pressão. O volume a gente pode escrever em termos da lei dos gases ideais, dos gases reais, perdão. E aí, fazendo essa derivada, né, derivada de V com relação a P, essa derivada aqui, a gente vai chegar nessa expressão, né, nRT, 1 sobre P derivada de Z com P, menos Z sobre P ao quadrado. E a gente chega que a compressibilidade do gás vai ser essa expressão aqui. Se eu substituo essa derivada aqui, né, e o volume, eu substituo isso aqui, eu chego nessa expressão. Se você lembrar lá da aula dos gases ideais, a gente mostrou que a compressibilidade do gás era simplesmente 1 sobre P, né? Agora, nos gases reais, vai ser 1 sobre P mais um termo de correção, né? Que vai ter aí a ver com a derivada de Z com P. Para ilustrar isso, vamos fazer um exemplo. Calcular a compressibilidade do metano a 1250 PSI, 104 Fahrenheit, considerando gás ideal e gás real. Exemplo 1.8. Eu vou ter o seguinte, compressibilidade do gás, quer dizer, eu vou ter pressão de 1250 PSI e temperatura de 104 Fahrenheit. Primeiro, se eu considerar então um gás ideal, né? A compressibilidade para um gás ideal é simplesmente 1 sobre P, né? Ou 1 sobre 1250 PSI. E a gente chega que a compressibilidade para esse gás, caso ele seja ideal, é 8 vezes 10 a menos 4 PSI a menos 1. Simples assim. Se eu for considerar agora o B, né, que é um gás real, a compressibilidade do gás agora é 1 sobre P menos 1 sobre Z, derivada de Z, com a pressão. Esse primeiro termo a gente tem facilmente. Essa derivada, eu precisaria de uma expressão, né, para conseguir calcular. Então vamos lá dar uma olhada no gráfico e ver se eu consigo de alguma forma isso, né? Então, 1250 PSI, eu estou mais ou menos aqui. Temperatura de 104, está aqui, né? 104 Fahrenheit. Então, eu estou exatamente nesse ponto, né? 1250 PSI. 104 Fahrenheit, isso aqui me dá 0,9, né, de Z. Como é que eu calculo a derivada disso aqui, né? Eu posso simplesmente pegar esse triangulinho, se vocês observarem, é praticamente um triângulo perfeito, né? A derivada nada mais é do que a inclinação dessa curva, né? Ou a tangente desse ângulo aqui. Ou seja, se eu desenhar aquele triângulozinho lá,
eu tenho o seguinte. Aqui eu tenho a pressão de 1250 PSI, né? E para essa pressão a gente tem um Z de 0,9. E aqui no canto eu vou ter uma pressão de 1000 PSI e um Z de 0,92. Né? Se eu voltar para a figura, ó, eu tenho aqui 1000 PSI nessa linha, que é onde eu estou olhando, tá? 1000 PSI, 0,92 de Z. Então eu consigo fazer esse triângulo aqui, né? E eu posso falar que a minha derivada de Z com a pressão vai ser aproximadamente um ΔZ por ΔP. Porque isso aqui é praticamente linear, né? Praticamente reto. Então é só eu fazer essa conta, né? ΔZ 0,92 menos 0,9 e ΔP é 1000 menos 1250. Isso aqui me dá 8 vezes 10 menos, né? 8 vezes 10 é menos 5 PSI a menos 1. Isso porque o Z é adimensional, né? Bom, então beleza, eu consigo calcular o CG agora, né? CG vai ser 1 sobre P menos 1 sobre Z. Não entendi por que é 1000 menos 1250, ao invés do contrário. Porque é um ΔZ, né? ΔZ está aqui, esse menos esse, dividido por esse menos esse. Certo? Ó, eu pego, por exemplo, esse ponto, menos esse ponto. O que eu tenho nesse ponto? 0,92 e 1000 PSI. Nesse ponto eu tenho 0,9 e 1250 PSI. Tá certo? Sim. Como a derivada é negativa, né? O meu sinal tem que ser negativo. Entendi. Bom, então isso aqui vai me dar 1 sobre 1250 mais 1 sobre 0,9 que multiplica menos aqui, né? Que multiplica menos 8 vezes 10 é menos 5. Ou seja, a compressibilidade do gás vai ser 8,89 vezes 10 é menos 4. SI é menos 1. Eu tenho um erro aí de 9% em relação ao gás ideal em relação ao gás real, né? Então não é nada desprezível essa variação aí, tá bom? Qual gráfico é esse aí? Tá nos slides? Isso aqui tá no slide, mas é uma figura do livro, agora eu não vou lembrar qual número, tá? Devia ter anotado aqui. Mas é antes da 1.23, é o livro do Rosa. É o diagrama do metano. Tá, esse aqui é o livro do Rosa? Livro do Rosa, Tá. Mas nos outros livros de referência vão ter também. Alguns autores gostam de trabalhar com compressibilidade pseudo-reduzida. Então é um conceito bem similar aí, tá? Mas a compressibilidade pseudo-reduzida é definido como 1 sobre a pressão pseudo-reduzida menos 1 sobre Z derivada de Z com a pressão pseudo-reduzida. É a mesma fórmula que a gente deduziu anteriormente, né? É essa fórmula, só que aplicada para o ponto pseudo-reduzido. Fazendo isso, a gente consegue calcular a compressibilidade do gás dessa forma, tá? Compressibilidade pseudo-reduzida sobre
pressão pseudocrítica. É só uma outra forma de se calcular o CG. Se eu conseguir calcular essa derivada aqui, eu consigo calcular essa compressibilidade do gás. Bom, então dando sequência, né, fator volume formação. Se a gente tem o fator volume formação do gás natural, vai ser, né, ele é definido, o BG, como volume do gás no reservatório pelo volume do gás na superfície. O volume do gás no reservatório pode ser calculado como PV sobre ZT, na superfície P0V0 sobre Z0T0. Só que o Z0, ele é 1, né? Porque na superfície o gás se comporta como um gás ideal. Então eu posso desprezar esse Z0 aqui. E aí o BG vai ficar simplesmente isso aqui, P0 sobre T0, que multiplica ZT sobre P. Tá? Eu estou dividindo essa expressão por essa e desprezando o Z0. Ou seja, o B0, o BG, ele vai poder ser calculado em termos do Z. Né? Para eu calcular o BG, eu vou ter que calcular o Z e a condição termodinâmica que eu tiver. Isso aqui eu não vou... Isso aqui eu vou pôr. Isso aqui está resolvido no livro, depois você dá uma olhada. Mas uma coisa interessante desse problema, depois que você fizer, é que conforme a pressão aumenta, o BG diminui. Tá? Vocês fazendo as contas aí, vai chegar nessa relação. Então, aumentou a pressão e diminuiu o BG. Isso é meio claro, né? Porque se eu aumento a minha pressão, a pressão está aqui, né? O BG, aumentei a pressão, o BG vai diminuir, tá bom? Mas eu vou deixar para vocês tentarem fazer esse exemplo depois. Ele está resolvido também no livro do Rosa. Vamos falar um pouco de viscosidade. A viscosidade, então, é a medida da resistência ao fluxo, né, que um fluido tem. Então, tal, definido aí como μ, derivada de V em relação a x. Então, a tensão de cisalhamento, né, ela é definida como a taxa de cisalhamento vezes uma constante de proporcionalidade. Quando a gente tem um fluido newtoniano, essa viscosidade é constante e essa lei é descrita, né, exatamente dessa forma. A unidade mais usual de viscosidade é o CP, o centipoise, né, ou centipoise, para ser mais exato. E o centipoise, ele é bem conveniente porque a conversão dele para o sistema internacional é simples, né? 1 CP é 1 milipascal segundo, né? Então, pascal e segundo estão no sistema internacional, milha é 10 a menos 3, é muito fácil a gente converter de um para o outro. A viscosidade de uma mistura, ela pode ser obtida usando a expressão da média ponderada, né? Ou, se eu quiser ser mais sofisticado, eu posso usar a raiz do M da massa molecular, né, como um fator de correção extra aí para a viscosidade. Vamos fazer um exemplo comparando, né, essas duas expressões para entender, né, a diferença de ambas. Então, exemplo 1.10. Calcular a viscosidade de uma mistura gasosa submetida a 200 Fahrenheit 14 PSA, conhecendo as informações da tabela. Então, a gente tem só hidrocarbonetos, né, metano, etano, propano, e butano, com essas frações molares. Para cada fração molar, a gente tem essa viscosidade do fluido nessas condições. A primeira coisa que a gente observa é a viscosidade do gás, ela é bem baixa, né, se comparada à viscosidade de líquidos.
A viscosidade de líquidos vai estar na faixa de unidades ou dezenas ou até centenas de CP, né? Então, a viscosidade da água em condições normais de pressão e temperatura é 1, né? Só para a gente conseguir comparar. A viscosidade das fases de gás são bem menores aí. Então, vamos tentar resolver a viscosidade dessa mistura usando as duas equações, né? Então, o que a gente tem? Exemplo 1.10, aqui é minha página 3. Então, meu componente I é o C1, C2, C3, NC4. Meu YI foi dado como 0,85, 0,09, 0,04, 0,02. E a viscosidade, né, de cada um deles também foi dado: 0,0132, 0,0113, 0,0100, 0,0092. Então isso aqui foi dado. Eu vou pegar o M, né, que é 16, 30, 44 e 58. Então, com isso, eu consigo calcular, né, a minha viscosidade. Mg vai ser a somatória de YI em I. Né? Então, simplesmente o produto 0,85, que multiplica 0,0132, mais 0,09, 0,0113 e assim por diante. Então, esse vezes esse, esse vezes esse. Fazendo essa conta, a gente chega em 0,012821 CP. Essa seria a forma mais simples de calcular, né? Se a gente for calcular agora usando aquela outra expressão um pouco mais sofisticada, aquilo ali vai ser somatório de YI, MI, raiz de MI, dividido pelo somatório de YI, raiz de MI. Quer dizer, eu estou usando a raiz do M como um fator aí de correção, né? Então, isso aqui seria igual a 0,85, 0,0132. Vou sair um pouco do foco. Aí. Valeu. Raiz de 16, mais 0,09, 0,0113, raiz de 30, mais, até o final, né? E aqui embaixo é simplesmente 0,85, raiz de 16, mais 0,09, raiz de 30, mais até o final. Então, fazendo essa conta toda, se chega em 0,012644. Então, resultado levemente diferente, né? Aqui eu estou superestimando um pouquinho a viscosidade, mas nesse caso, bem pouco, né? A diferença é bem pouco significativa. Tudo bem? Mas são só formas diferentes de calcular. A viscosidade do gás natural, ela também pode ser obtida usando correlações. E aí é um processo meio comprido para fazer isso, tá? A primeira coisa que você vai fazer
é calcular um μ1 asterisco, tá? Uma viscosidade 1, que eu vou calcular só com a densidade do gás e a temperatura. Então, caso eu não tenha toda a composição da mistura, eu consigo estimar essa viscosidade. E eu vou chegar numa viscosidade para os hidrocarbonetos e uma viscosidade para as correções, né, de cada fração de contaminante. Então, eu vou chegar nesse μ1 asterisco, depois nesse μ1, nessa viscosidade 1. Depois, eu vou ter que fazer correções para a temperatura. Eu não sei, esse aqui é o mesmo gráfico, eu não sei por que ele apareceu duas vezes. Mas eu vou fazer correção para a temperatura e para a pressão, por conta aí Desculpa, eu vou ter que fazer correções, né, para temperatura e pressão. Eu posso fazer isso usando a expressão de Dempsey, que é essa mostrada aqui, tá? Então, observem que eu tenho temperatura pseudo-reduzida, pressão pseudo-reduzida e aquele μ1, né, que é aquela viscosidade em condições normais de pressão e temperatura. Aí, fazendo essa expressão e resolvendo para μ, eu vou chegar na viscosidade para a pressão e temperatura que eu quiser. Tudo bem? Então, eu tenho uma correlação para encontrar a viscosidade do óleo morto. Aliás, algumas correlações, né, Aliás, eu vou encontrar a minha viscosidade na pressão e temperatura padrão e depois eu vou corrigir isso para temperatura e pressão que eu quiser. Eu não preciso... Existem outras correlações além da Dempsey que vão calcular a viscosidade para outra pressão e temperatura. Eu tenho outras correlações que não essa de Standing para calcular a viscosidade padrão. Sempre que eu falar em correlação, eu tenho que ter em mente que eu estou fazendo uma aproximação. E uma aproximação não necessariamente vai me dar o melhor valor, né? Não necessariamente eu vou ter um valor correto. O ideal é sempre que eu trabalhe com dados de laboratório, dados medidos, né? Mas quando eu não tenho todas as informações, ou quando eu preciso de um dado um pouco mais rápido, eu posso recorrer aí a essas correlações para ganhar tempo. Tá? Vamos fazer esse último exemplo aqui, 1.11, para entender essa questão da viscosidade. Então, calcular a viscosidade da mistura, cuja composição está mostrada na tabela, sujeita a uma pressão de 2000 e uma temperatura de 200 Fahrenheit. Então, a gente tem componentes e a gente tem as frações molares. Como é que eu posso tentar resolver isso aí? Primeira coisa, eu vou pegar esse gráfico, né, de essa correlação, Kar-Kobayashi-Burroughs, né? Então, a gente tem ali 200 Fahrenheit e a gente tem a massa molecular de 20, né? Então, eu pego aqui 20, praticamente 21, né? 20,76, com uma temperatura de 200 Fahrenheit. Então, eu pego essa linha de 200 Fahrenheit, desço até o meu 21,76, exemplo 1.11, eu tenho ali o meu MA 20,76, o meu T 200 Fahrenheit. Então, da figura 1.26, eu chego no Mi 1, 0,0122 CP. Só
chama atenção que para SMA eu pulei, né, os passos para calcular, porque ele é a média ponderada das massas moleculares de cada componente. Então, eu simplesmente calculei direto, né, esse número aqui. Tá? Bom, essa viscosidade, a viscosidade nas condições normais de pressão e temperatura. Não é isso que eu quero, né, é na pressão ali de referência. Não é isso que eu quero. Eu quero na condição de pressão e temperatura dada no problema. Então, o que eu faço? Pressão pseudo-reduzida, P sobre PPC. Obviamente, o PPC vai ter que passar por todo aquele processo de cálculo, qualquer um que você achar mais adequado. 2.668,26, isso dá 2,99. Temperatura pseudo-reduzida, vai ser a temperatura, PPC, que isso dá 200 mais 459,67 para transformar em Rankine, né? Menos 59,2, 459,67, e isso dá 1,65. Então, para calcular a temperatura pseudocrítica, a pressão pseudocrítica e a massa molecular aparente, eu usei lá o método das médias ponderadas, tá? Eu já pulei rapidamente porque a gente já fez isso várias vezes. A viscosidade 1 a gente achou na figura 1.26. Agora a gente tem pressão pseudo-reduzida e temperatura pseudo-reduzida. Eu posso usar, por exemplo, essa correlação de Standing ou a expressão de Dempsey, tanto faz, para encontrar a viscosidade, né? Na verdade, eu vou encontrar a razão da viscosidade, né? A correção da viscosidade. Então, eu pego aqui minha pressão pseudo-reduzida, que para a gente é 3, né? Então, é essa linha aqui, essa linha, e a temperatura pseudo-reduzida, que é 1,65. Então, 1,6, mais ou menos aqui, né? A gente tem a razão mais ou menos aqui. Então, o que eu vou ter? Que a minha viscosidade vai ser igual àquela razão, né? Mi sobre mi 1. Isso aqui vai ser do gráfico. Que gráfico que é aquele? 1,27, né? 27 vezes 1,1, que a gente calculou anteriormente. Ou seja, isso aqui vale 1,35 vezes 0,0122, de onde eu tiro que o Mi vale 0,0165 CP. Tudo bem? Certo? Depois eu deixo esse exemplo 1.12 para vocês começarem a dar uma olhada. Ele está na lista de exercícios, então eu não vou resolver com vocês, mas ele é interessante porque ele é bem abrangente, né? Ele é um exemplo que passa por bastante conceito aí para vocês tentarem resolver, tentarem entender. Com isso a gente termina a aula de hoje.